coisa que a gente acaba até esquecendo assim, mas eu eu tô na frase da semana do, né? Silvio Santos foi embora aí, a frase da semana é do mundo não se leva a nada, né? Tô na frase, Verdade. Não se o leva. cara construiu tudo que construiu, né? Ficou rico, dono de SBT, chegou onde chegou, tinha o que tinha, e foi só ele e o caixão, né? Não levou nada. Não levou nada. Não levamos nada, né? Exatamente. Aí eu pergunto, por que a brigaiada? Por que o povo ainda fica brigando muito e esquecendo, né, que a essência aqui, para mim, é fazer o que ele fez, é ajudar o outro. Porque você não vai levar nada mesmo, né? Então acho que ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez, cumpriu o que ele tinha que cumprir, né? Que ele virou empresário, deu trabalho para todo mundo, né? Empregos, então fez muita gente rir. Acho que ele cumpriu a missão dele. E eu Com acho que é o que tinha que louvor, né? fazer. Eu acho que ele cumpriu a missão dele com louvor. Isso que é Eu, importante, né, Robert? e eu também penso assim, isso é mais importante de tudo hoje. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito pensando no próximo. Lógico que você tem que pensar em você. Não tô, quando eu estou falando no próximo, eu já passei por mim. Então, na hora que eu falar pensar no próximo, óbvio que eu sempre coloco eu primeiro, a gente primeiro. Exato. Mas eu acho que a vida ela tem que ser pensada no modo de viver, sempre visando o próximo. Não tem como. Sem isso, não tem sentido de vida. Aí vem crise existencial mesmo. Sem isso, Ô, Robert, eu não tinha pensado que você ia tocar nesse assunto, mas a vida pós a morte é algo muito interessante, né? E aí, você trouxe o Silvio Santos, foi. E essa vida após agora? O que você leva? Só pois é, né? novos atos de bondade? Não, acho que leva. Esse negócio da Que morte é levando. uma coisa que. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Quem conseguir responder isso aí, o que será que vem depois? Por mais que a gente tenha a crença, por mais que a pessoa leia a Torá, por mais que você estude anos, ainda não tem como formar uma opinião, não tem como ter uma certeza de nada do depois. Não, não dá. A não ser pela fé. Não adianta a pessoa falar, bater o Que é pé. isso, que é aquilo, né? É um É, processo não adianta. individual. É um processo individual até, né? De uma crença individual. Apesar de ela ser, existir crenças coletivas, né? Grupos de pessoas pensam da mesma forma, acreditam da mesma forma e seguem aquilo, mas é algo muito individual. Eu acho assim que é algo que todos nós, de uma certa forma, tememos o que vai ser Sim, o pós. porque ninguém sabe. Não, não adianta você dizer que a Torá diz isso, que Exu diz aquilo, que um deus egípcio diz isso, na antiguidade se dizia aquilo, Jesus falou isso, o eterno, Deus não adianta, ninguém tem a verdade consigo, não adianta falar que o máximo que você tem é uma coisa próximo de uma possível realidade, uma possível realidade. O que Cogita-se que você a gente não chama de sabe se essa possível realidade? uns dizem, né, no caso dos espíritas, que existe uma cidade em cima de nós. Para eles, acima de nós, aqui nesse mundo, tem uma coisa acontecendo lá em cima, o tempo todo. Outros mais antigos, lá nos tempos egípcios, dizem que assim como é em cima, é embaixo. Então, o que acontece aqui reflete lá, o que acontece lá reflete aqui. Então, assim,
existe, não tem como não existir uma outra realidade. Ela existe, mas ninguém pode afirmar como é, aonde ela está, se ela está ali ou aqui, ou simplesmente ela é algo que a gente não enxerga, uma só energia, se ela está aí no vácuo. É uma situação muito complicada. Eu acho muito estranho as pessoas, eu acho uma ignorância da pessoa afirmar alguma coisa, né? O cristão, esse negócio só Jesus salva, seguir leis, seguir preceitos, não dá para afirmar de uma tamanho ignorância, assim. Agora, também não é ruim, porque venhamos e concordamos que a ignorância ela é uma bênção. Isso aí pode anotar. Quanto menos você souber, mais feliz você será. Isso é para tudo. É para tudo, não é só para religião, não. Isso é para tudo. Tudo na vida. Para tudo na vida. Tudo na vida. Quanto menos você souber, mais feliz você será. Até, por exemplo, se você quer fazer aplicações financeiras, quanto mais você souber, mais números você vai ver na tela, mais meios de fazer aplicação você vai aprender. E aí você tem que começar a fazer cálculo e matemática. Quando você é ignorante até um certo ponto, você pega uma coisa só, acredita, vai ali pronto e faz a aplicação e pronto, igual o Silvio Santos com aquele baú da felicidade. A pessoa comprava o carnezinho lá, na hora que ela ganhar, ela ganhou e ficava rica e pronto. Agora, se ela quer expandir o conhecimento, se ela quer investir mais, sair daquele baú da felicidade, o Luciano Huck agora com esse familhão aí copiando o baú da felicidade, se a pessoa quer expandir aquilo ali, ela vai estudando mais, ela vai aprendendo mais, ela vai acumulando as coisas, daqui a pouco ela está distribuindo, aí ela não dá conta nem de gerenciar tudo e começa a fazer bagunça e confusão. Assim é na religião, assim é com escola, é com tudo. Quanto mais você aprende, mais complicado fica. Ao mesmo tempo que é libertador, não é uma situação muito complexa. Fica complicado, mas você também se liberta de muita coisa. Você se liberta de mentiras, você se liberta de falsas crenças. Ô, Robert, aí você vai ser coerente, porque você falou que é meias verdades. Então, se existe mentira, existe uma verdade. Exatamente. Existe, não tem como não existir uma outra realidade, um lugar depois da morte. Talvez não é lugar, talvez é o quê, né? Talvez não existe lugar, talvez é o quê, porque talvez a gente só vira energia e de uma forma, muita gente fala que quando a pessoa tem, né, aquelas coisas de quase morte, a pessoa fala que viu um ser de luz. Ela não, ela tinha nosso corpo, ela parecia com a gente, mas era luz. E essa luz não falava, mas ela conseguia entender tudo que a luz passava, ela transmitia. Então a gente não. Então como é que a pessoa afirma que existe um céu? Então, a gente não sabe o que, mas talvez onde ou o que vem depois. Será que é lugar ou será que é só forma? Será que é um estado? Um estado de físico? Será que a gente só muda a forma, só muda o estado? E mudando o estado, o universo se molda a gente ou a gente se molda o universo? Quando você se transcende. Se a gente for muito nesse lado, nós vamos cair na metafísica. Se você for transcender para esse céu aí. Né? Porque esse céu aí é um céu pesado, está trazendo, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, a energia, ela é fundamental. E nós ignoramos essa energia há muito tempo, né, Robert? Sem dúvida. E não tem como E não hoje dizer. se fala muito da energia. Aí nós chegamos nesse momento da metafísica, aí nós chegamos nesse momento hoje da energia escura. Né? Então, quando você chega a esse passo, eu acho que é um
passo muito longe, é um passo que tem que ser muito estudado, né? Então, tudo tem uma explicação em cima daquilo que você conhece, em cima daquilo que você buscou. Como você falou, a ignorância, às vezes, ela é uma bênção, pode ser. Porque à medida que você busca alguma coisa, atrás de monte vem monte, né? Então, você chegou a um patamar, você quer o outro. Chegou no outro, tem o outro. Então, aí você não sabe, ou você vai retroceder, ou você vai continuar em busca das suas verdades. Aí você traz Eu, os parâmetros dos céus, estuda. Então, assim, eu entendo a sua fala, né, mas eu sei que quando você está falando do céu, você não está falando desse céu de anjos e tudo que muitos podem estar entendendo. Você está falando de algo muito além que pode ser simplesmente uma energia, não é um local físico. É uma energia, e ela está aí para todo lugar. E quando você fala dessa forma, você está dizendo que se eu conectar com essa energia, eu vivo o meu céu aqui e agora. é, é como igual eu te falei, não é um céu de anjo. Eu acredito que o céu é um estado. O céu ele é um estado, uma etapa ou uma patente, alguma coisa assim, mas um estado. Vamos citar, eu vou dar um exemplo aqui agora, vamos para polêmica, né? Fazer o quê? Mas vamos citar. É, no judaísmo, Machia, as pessoas esperam Machia, no cristianismo, as pessoas esperam Jesus. Gente, Machia não é nada mais, nada menos do que um estado, uma patente, uma hierarquia, um grau. Machia é um grau de evolução, Machia é um grau de conhecimento, Machia é um grau de entendimento, de sabedoria. Machia não é um ser, Machia não é um homem. Mas quanta inocência, quanta ingenuidade achar que um homem virá e resolverá todos os problemas do mundo. Isso não vai acontecer, não vai. Para acontecer, teria que ser como no filme de super-herói. O cara tinha que ter superpoderes, o cara tinha que poder parar bala, o cara tinha que poder parar muita coisa. Porque se um camarada desse tentar invadir e um cara desse vir e achar que vai trazer paz e tudo e vai consertar as coisas, tem louco que vai matar o camarada. Ou vai ser com um gelopinho, com coisinha, com um pozinho ali para poder respirar, se não puder chegar perto dele para matar. Então, assim, não existe esse ser que as pessoas esperam. Existe um grau de entendimento, de sabedoria. Talvez uma pessoa, um homem, talvez, chegará a esse nível. Eu acredito que o Silvio Santos chegou bem próximo. Né? O Silvio Santos foi sadio, chegou no nível justo e bem próximo de machia, de um entendimento de uma machia, de nível de sabedoria. Porque é muito louco você achar que um cara vai sentar, de repente o cara começa a trazer solução e todo mundo vai engolir. Não vai engolir. Um Putin que é louco lá, que quer dominar o território, quer a União Soviética de volta, quer unir tudo de volta. Você acha que o cara vai se render, vai baixar a cabeça, por melhor que seja a explicação, por mais sábia que ela seja, por maior que ela transmita paz, o cara não vai aceitar, porque a sede de poder, a sede de possuir, está na essência do camarada. Então, o presidente da China não vai abrir mão disso, o Putin não vai abrir, as pessoas não vão. Então, vamos Mas se nós reformular o estamos falando em evolução, todos vão evoluir. todos A vão evolução evoluir. será coletiva. Vamos, pois E se é, todos vamos. alcançarem esse nível de sabedoria, então vai ser fácil, entendeu? Esse é o processo. Se você olhar hoje dentro de uma visão racional, é impossível. Mas se vamos evoluir, a evolução é coletiva. Então, a possibilidade de todos chegarem a esse nível de entendimento. Sim. Aí eu concordo que machia pode vir, porque aí machia não pode ser um ser humano, machia pode ser um Aí estado de sabedoria discutiria, coletivo. aí eu nem discutiria Machia. Eu acho que se a gente alcançar a esse nível pleno, nós chegamos no ápice. Não precisa de nada. Mas eu também acho que se você chegar em tal nível, você é recolhido.
você não merece ficar nesse lugar. De alguma forma. Mas se é coletivo, entendeu? Se nós vamos chegar coletivamente, não precisamos. Retornamos ao princípio. O resgate do princípio que vai fazer toda a diferença em nós. Porque acredito, a vida, igual a pessoa fala, né, crise existencial, por que que eu existo, para que que eu nasci, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido de eu nascer hoje e amanhã estar morrendo, se eu não vou levar nada, para que conquistar as coisas, para que trabalhar, para que correr atrás de tudo, para daqui a pouco estar deixando de respirar, Mas qual que é a graça disso? o trabalho, a graça e o trabalho todo, Robert, que nós fazemos é para a construção disso aqui. Você consertar essa bagunça, eu não gosto de falar bagunça, porque senão a energia criadora, ela perdeu o controle. Eu acho que ele não perdeu. Nós estamos construindo junto com ele. Mas a gente precisa despertar em nós saber o que acontece conosco hoje. A gente está muito sem estrutura emocional. A estrutura emocional vai levar você à crise existencial. Para a gente chegar no tema da nossa live, nós temos a voltinha, mas para a gente chegar nessa crise existencial, nós precisamos passar no íntimo ser como que cada ser está. Eu estou falando a mesma coisa que você? Estou na mesma linha de raciocínio? Sim, e até mesmo se perguntar como é que controla essas emoções? Qual é o segredo para controlar essa emoção para não gerar essa crise? Não seria o que a gente estava Para falando? controlar essa emoção, ela é muito difícil, Robert. Ela é muito difícil, porque você atinge um nível de percepção e você eleva o teu ego a um ponto tão alto que ele distancia você de si mesmo. Você não trouxe aquilo, conheça a ti mesmo? Como se eu estou distante de mim, eu não consigo. Então, quando você começa um processo terapêutico, você vê, poxa, a pessoa está tão distante de si, você sabe, isso aqui não vai chegar. Né? Eu converso com uma pessoa, eu falo, isso aqui não vai chegar. Eu sei que não vai chegar. E quando eu encontro com alguém que eu falo assim, olha, essa pessoa não vai chegar, o que eu tenho que fazer? Eu vou ser paizão, cara, eu vou bater. Eu vou tentar mudar ela do estado que ela está. A minha missão é o seguinte, poxa, eu tenho que mudar essa pessoa pode evoluir. Aí quando você fala assim, por que trabalhar? Cara, quando você cresce, quando você sobe um degrau, é muito legal. Olha, você estava no Brasil, você está na Argentina, é outro degrau, é outra visão. Então, quanto mais você amplia sua visão, você sai do seu núcleo, porque o núcleo limita muito a gente. E nós herdamos o nosso núcleo familiar, religião, crenças, tudo, isso limita muito a gente, realmente. Então, quando a gente traz esse diálogo tão amplo, assim, meio louco, eu gosto, né? Filosofar é muito gostoso. Então, o que acontece? Você tem que entender que você vai passar no ser. E sempre que você passar pelo ser, você tem que pôr esse ser para cima. Porque não adianta você chegar com a pessoa, com a sua bagagem, e querer conversar com ela e levar a sua história sem ela compreender você. Então, você tem que descer, chutar essa pessoa para cima. O seu papel é pôr a pessoa para cima. E como você vai ser? Às vezes, cara, tem que ser dura na porradinha, entendeu? Aí, se você alcançar, jogou essa pessoa para cima e ela percebeu, aí você trabalha. Porque se ela entender que ela precisa subir, cara, você ganhou, você mudou o mundo. Você mudou o mundo daquela pessoa. Aí você começa a trabalhar as emoções daquela pessoa. Aí você trabalha espiritualidade, trabalha tudo. Entendeu? Esse é o processo. Por isso que naquele capítulo de A, que eu pus lá no livro, o capítulo de A é isso. Nós chegamos, cara, chutamos o balde. Eu
chuto o balde, você chuta o balde, mas nós conseguimos pensar, nós conseguimos filosofar. Então, o que eu acho quando a gente traz isso, essa realidade de céus? Eu até peguei essa fala que fui lá na frente, estou voltando. Estou te devolvendo a sua fala. Mas esse caminho, que eu acho que a gente deveria pensar em construí-lo, é dessa forma de... Pode acontecer um futuro, algo vai transformar esse mundo. Mas se você não tirar a pessoa do estado que ela se encontra, ela subir um degrau, encontrar com outro um monte, atrás de um monte tem um monte. Visualizar uma outra realidade, a gente não muda um insight, entendeu? Não adianta você pegar o seu insight avançado e querer falar comigo que não tenho esse insight, essa percepção. Então, para eu chegar à sua percepção, você tem que fazer com que eu suba um degrau, que a minha visão é rasa. Compreendeu? Mas para tirar a pessoa do estado que ela se encontra, você tem que dar a ela o que ela quer, a princípio. Porque se ela estiver num estado muito baixo, muito ruim, ela só sai dali porque na cabeça dela ela precisa daquilo para que ela consiga começar a dar passos, crescer. Enquanto ela estiver daquela forma, ela não vai sair dali. Então você precisa dar o que ela quer. Mas E dar o que ela o quer. prazo que você tem para isso, Robert, é isso que eu falo, é o prazo que você tem. Às vezes você compreende e fala assim, você faz uma leitura rápida, fala, cara, eu tenho que tirar essa pessoa daqui. E o jeito de eu tirar ela aqui é na pancada. Você tem que bater. Agora não, você chegou uma pessoa, está estruturada, e você tem um tempo de trabalhar, desenvolver uma linha, você fala assim, não, essa pessoa caminha aí comigo uns 5 meses. Aí você vai trabalhar ela direitinho. Mas a pessoa que você vai ter 4, 5 encontros com ela, é pancada, cara, é conflito. Você tem que pôr ela para pensar, entendeu? Não pode deixar, senão você perde uma oportunidade. E nós perdemos várias oportunidades de transformar pessoas, porque a gente vai pelo... Não, tem que ser correto, tem que ter uma coerência. Tem hora que o tempo não tem coerência, cara. Você tem que chegar com choque mesmo, é um choque de realidade. Então, se a gente criar um processo de choque de realidade, você consegue mudar os insights da pessoa. Você tem que mudar o insight. Não adianta eu trazer e entregar. Entregar pronto não funciona. Eu tenho que sair do meu estado que eu estou, tenho que subir um degrau. Se eu não subir um degrau, eu não consigo enxergar nada. Porque aonde que eu estou no meu teto, cheguei no meu teto. E no meu teto eu vou discutir com você dentro da minha realidade, dentro do meu conforto, que é um desconforto, às vezes zona de conforto que a gente chama. Tem que tirar a pessoa daí. E como você tira? E para você Joga tirar a vaquinha fora. Lá não tem a história da vaquinha, joga a vaquinha no fora, é jogar a vaquinha fora, em todos os aspectos, de conhecimento, de trabalho, de meio social, de espiritualidade, cara, tem que jogar a vaquinha fora e começar nova vida, senão você não sai. Não tem como você conectar com essa energia aonde você está, você tem que subir um degrau, tem que se elevar, senão não funciona, entendeu? E você é um cara muito capacitado para isso. Para tirar a pessoa do estado, da maneira que você está falando, que às vezes você tem que dar um empurrão, dar um choque de realidade. De certa forma, algumas vezes você vai até gerar um medo nela. Você acha que o medo é necessário? Vamos falar você acha medo, que não, desconforto. Um desconforto. A função é essa, desconforto. Você tem que gerar o desconforto. Mas muitos não vão entender como medo, assim como muitos cristãos têm medo de questionar a Deus, têm medo de ir para o inferno, têm medo de ser condenado, porque está questionando. Isso aí são crenças. Isso é crença. A crença, ela te limita, mas através da crença você sai do lugar. A crença permite você avançar, sair do lugar. Entendeu? O que não deixa você sair do lugar é a sua percepção de mundo, é aonde você está. É na energia que você conectou onde você está. Se você vive numa energia baixa,
você vai ter uma vibração baixa, você tem que subir a vibração da pessoa, tirar ela do meio. Ela pode ser cristã, espírita, budista, o judaísmo, qualquer religião, e não entra religião. Entra a energia que ela está vibrando, ela tem que sair disso. Ela tem que chegar no ser, na pureza da essência, porque a essência é pura. Então, todo mundo tem uma essência pura, mas as ações são más. Por quê? Aí entra o ego, entra o nosso desejo, entra o meio que nós estamos, a gente tem que sair disso. Você tem que tirar a pessoa desse espaço. Quanto tempo nós já ficamos madrugada fora debatendo? É verdade. Para sair do lugar. É, Quantos questionamentos nós já tivemos? Nós não saímos, chegamos a conclusões. Então, assim, esse processo que a gente fez como amigo, a gente tem que fazer com os outros. Porque não basta o conhecimento. É você tirar essa pessoa da vibração. Qual que é a vibração dessa pessoa? Eu tenho que tirar ela dessa vibração, entendeu? e É o o que que será, processo. que será que esse negócio de vibração, assim, agora a gente entende alguma coisa, porque, por exemplo, se a pessoa xinga muito, ela está numa vibração baixa ali que realmente ela vai atrair uma espécie de vibração de pessoa, de coisas que vai ao mesmo tempo vai repelir. Aquela briga, ela xinga Sim. muito. Agora, se a pessoa está numa crise existencial, que tipo de vibração que seria essa? Qual frequência que a pessoa estaria vibrando para poder acertar e sintonizar a pessoa numa frequência de vida? Porque quando a pessoa chega na frequência de não querer mais, não está com a crise existencial, essa pessoa ela já enxergou e começou a questionar o depois. Não sei o que vem depois, quando eu morrer, vou trabalhar, não vou levar nada. Qual que é aí ela começa com o sentido da vida. Então ela Mas entra quando no ela sentido da chegou vida. na crise, né? Quando ela chegou na crise, ela já viveu um longo período sem percepção, com escolhas erradas, vibração baixa. Aí chega um momento que ela fala assim, poxa, tudo que eu fiz tem errado. Aí começa a apontar para as pessoas, aí fala, é o meio que eu nasci, é o meu pai, minha mãe, meu pai foi separado, não sei o que, e começa a criar desculpas. As desculpas nos levam à crise existencial. São as desculpas, aí você tem que trabalhar isso. Mas talvez realmente alguma coisa do que ela mencionou não está ligado, talvez não tenha uma essência, realmente o meio que ela nasceu, o que aconteceu ali, pode ser que realmente traga alguma coisa, assim, porque, olha, eu vou te falar, eu já tinha escutado sobre isso, eu já tinha ouvido falar, Você eu está já tinha falando ouvido assim, falar. olha, o Silas escreveu um negócio aí, eu não estou concordando com ele, não. Eu já tinha ouvido falar que a pessoa ela pega as coisas quando ela está na barriga da mãe. E eu vi um vídeo essa semana que está lá o ultrassom, e quando o pai brinca com a criança, as crianças dão um sorriso no ventre da mãe. Então, ou seja, desde lá do ventre, já escuta e já entende. E aí eu te pergunto, será que realmente a crise, tudo aquilo que agregou, quando a pessoa chegou no ponto, será que realmente não vem tudo lá de trás? Já que eu tive essa prova que desde o ventre da mãe, a criança ela já começa a pegar as coisas. E aí é complicado, porque pode realmente vir Nós tudo. assimilamos o meio, né? Nós somos fruto do meio, se você for pensar assim. Aí como que você foi gerado? Como que essa alma desceu? Como que foi a gestação? Isso aí tudo conta o processo. Esses são os processos da sua chegada. Mas já que você chegou, agora você tem capacidade de evoluir. E será que todos não Esse é o precisamos de processo. um mentor? Evoluir no meio que você chegou. Você tem que transformar no meio que você chegou, Roberto. Por isso que esse capítulo da crise existencial, eu pus essa historinha do chip, e eu falo assim, olha, no curso da vida
todos passamos por inúmeras pressões, quanto sofrimento. Mas, se Deus está em todo lugar, onde Ele estava quando a situação de caos surgiu no meio do caminho? Nas crises existenciais é onde está Deus. É ali que você quis estar a essência para te tirar disso. É isso que eu quis dizer nesse sentido. Então, essa volta que eu dei, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar assim, o Silas escreveu uma coisa, parece que está falando outra. Mas mas é isso mesmo. Eu só quis fazer, eu estou distante, eu não sei nem quem está aí. Se tiver alguma coisa, você fala, tá? Se tiver alguma pergunta, alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu não consigo enxergar. Igual eu falei, para mim, igual eu te falei, é muito. Um dia, quem sabe, né, vamos ver se a gente consegue explicar direito, explicar Deus melhor, de uma forma melhor, porque eu continuo achando que Deus não nos ajuda mais, ele não trabalha mais. Ele tem coisa mais importante para fazer. Até mesmo, talvez, se ele parar para nos ajudar aqui, ele está atrasando o nosso depois. As pessoas falam, eu vou morrer, elas gostam de chamar de céu. A gente estava falando agora aqui, né, de estado. Mas e se ele estiver ocupado preparando depois? Aqui já está automático, aqui já está automatizado. Aqui ele já fez curso de Deus, já fez curso de engenharia, já virou engenheiro, já fez o melhor curso, assim. Então ele já deixou o mundo todo automatizado. Aqui causa consequência. A crise existencial, onde é que estava Deus? Olha para dentro de você. Procura dentro de você. Mesmo na crise, mesmo na dificuldade, sim, olha para dentro de você. Mas o que tem a ver olhar para dentro de mim? Como é que eu vou achar Deus nessa hora, no meio, eu me perguntando por que eu existo? Eu vou olhar para dentro de você e aí sim pergunta por que você existe, por que o universo existe, por que você respira, por que você tem um coração, por que as coisas estão ligadas. Começa olhando para dentro de você. Que aí, se você fazendo essas perguntas, vai te levar a pensar por que as coisas dentro de você trabalham em conjunto, como é que elas são. Nada funciona sem auxílio uma da outra. E aí você vai começando, além de encontrar Deus, você vai encontrando a resposta da essência da vida. E não adianta, é ajudar o próximo. Se os seus órgãos internos não se ajudarem um ao outro, você morre em questão de segundos. Se eles não trabalharem em conjunto, se um não estiver pegando a mão do outro, meu amigo, um segundo você deixa de existir. Então, quer entender o universo, quer entender a Deus, quer saber a missão, olha para dentro. Estuda você mesmo e se pergunta tudo, o que está ali. Mas eu estou aqui, por que eu estou passando por isso? O que você fez para chegar nisso? Aonde você estava um minuto atrás? O que você estava fazendo um minuto atrás? Onde você estava 2 dias atrás? Como é que você chegou nessa pergunta? O que te levou a fazer essa pergunta e está nesse momento agora se perguntando isso? Por que eu estou em meio a esse caos e Deus não me ajuda? Por que você não fez essa pergunta 2 minutos atrás? Então, agora, você percebe que quando você faz essa conclusão e você falou da automação, o que você falou que Deus não está mais cuidando desse mundo é porque ele já colocou a resposta dentro de nós? Isso também. Porque quando você fala assim, Deus abandonou o barco, parece assim, nossa, Deus deixou isso aqui e foi embora. Não, porque a solução está dentro de nós. Nós precisamos conectar com isso. É isso que ele quer, que você consiga entrar nessa energia, essa vibração, e saia desse estado que você se encontra. Esse é o processo. Então, de elevar. O processo é elevação. Se a gente fosse para religar, né? Então, mas não é isso. É um processo, você é interno, é individual. A sua crise existencial, a sua conexão, ela serve para você. A minha crise é outro caminho. Cada um tem um caminho, mas todos vão se conectar. Então, é nessa crise que Deus está falando, opa, vem cá, me encontra aqui, eu estou aqui, vamos conversar, a gente precisa chegar nesse ponto. E aquilo que eu falei com você, de levar o outro
a chegar a esse ponto, Robert, é porque a gente tem que conversar. E tem hora que você vai dar carinho, mas tem hora que você tem que chegar com pancadinhas, entendeu? Tapinhas de amor. Tapinhas de amor para ajudar o outro a sair daquela posição. Vai empacado, vai batendo, vai empurrando. Vambora, né? Assim faz. É isso que a gente tem que fazer. E entender também se quando você está fazendo esse processo, você é o chato do processo, se tiver uma resposta meia dura ou falar alguma crítica a você, você tem que entender que você está fazendo o processo de tirar aquela pessoa daquele caminho. E o que ela está falando, a reação, é de onde ela está naquela vibração. Você não pode entrar naquela vibração, você tem que manter uma vibração acima para trazê-la para você. É um caminho longo, cara, mas é prazeroso. E a maior complicação desse caminho é fazer a pessoa compreender a questão da vibração e a frequência, que hoje isso é muito... estão aceitando mais, mas as pessoas ainda acham isso uma grande besteira, uma grande bobagem, mas é verdade, não tem como, tudo vibra e é difícil você... para convencer uma pessoa, às Você vezes pode talvez tem usar que uma partir do outra princípio. linguagem. Você vai usar uma linguagem que a pessoa vai compreender. Usa uma linguagem Porque de beabá, entendeu? Não precisa usar uma linguagem mais técnica, nada. Usa uma linguagem bem baixa. Para entender, você tem que comunicar com ela naquela vibração. Não adianta eu falar com ela uma coisa que ela vai entender. Eu vou conversar com ela em árabe, ela não sabe árabe, não adianta. Então, eu vou conversar na maneira que ela vai entender, dentro daquilo que ela consegue compreender. Aí, quando ela se acender, subir um degrau, você aumenta o tom. Então, vocês vão subindo juntos. Quando ela sai, essa energia, né? Saiu do lugar, ela vai embora. Enquanto nós estávamos parados, a gente ficava sentado, não queria nada. Depois nós começamos a andar, olha o tanto de coisa que nós já produzimos. Entendeu? E, no entanto, não é nem assim, não é nem fictício e não é nem assim, sentido figurado, não. É literalmente, é vibrar mesmo, é vibrar de verdade, é como se estivesse tremendo. É, é, num estado assim, grosso da coisa mesmo, falando real mesmo. É vibrar e frequência mesmo. O que, que seria vibrar? Olha, por exemplo, quando você está com frio na barriga ali, que você está com medo de alguma coisa, você está vibrando. Quando você sente a mão assim um pouquinho tremer, você sente um pouquinho. Não seria vibrar por causa do que você está tremendo. Eu falo na questão de você estar sentindo frio, de você estar arrepiando. Seu corpo está se mexendo ali dentro, você está vibrando de uma maneira que você está. É a hora que você começa a emitir, soltar fragilidade. Dependendo do que estiver acontecendo e do estado que você está vibrando, você está abrindo a porta para fragilidade, para coisas, infelizmente, é ruim falar isso, mas coisa ruim acontecer, coisas desagradáveis chegar até você. Então, literalmente é isso mesmo, vibrar, emanar energia, literalmente é isso. E quem dera que um dia nós pudéssemos, eu gostaria, antes de morrer, de deixar esse lugar, pelo menos aprender a emanar a energia da cura, porque eu acredito que podemos curar, sim, só abraçando a pessoa e doando. Como é que cura uma pessoa? O que as pessoas chamam de milagre? O que é o milagre? É você doar um pouquinho da sua vitalidade, daquela coisa sua que talvez está saudável, da pessoa está necessitando de reparo. O rim da pessoa está com problema, o seu está saudável. Se você descobrir o caminho de abraçar aquela pessoa, um abraço ali, você conseguir concentrar toda essa energia e transmitir na hora ali o calor, através do calor, da frequência, você vai doar para a pessoa aquilo que tem de sobra em você. Então, a cura, ela existe. Quando as pessoas falam, milagre, eu orei, Deus curou. Não, meu amigo. Deus te formou, te fez e te deu superpoderes. Sim, você é poderoso, você pode curar, sim. Deus te deixou pronto, você não sabe como usar. Não é Ele que faz. É você. Você só não sabe como usar, você tem que aprender. E eu acho que Ele não vai te ensinar. Você vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás. Vai estudar bastante, porque Ele já deixou tudo pronto, tudo escrito.
Só que é um quebra-cabeça. Você vai ter que pensar, você vai ter que montar, você vai ter que até que chegar nessa conclusão que eu cheguei. O que é curar? O que é um milagre? É exatamente isso. A pessoa não enxerga, eu enxergo muito bem. Aí Jesus olhou, foi lá, curou o cego e tal. Aí, de repente, você consegue transmitir essas energias, essa energia que faz você enxergar, que está saudável dentro de você. Talvez tenha uma forma de, no tocar, você conseguir transmitir um pouco dessa energia para a pessoa voltar a enxergar. Porque tudo é energia. Se você não tiver energia, se você não tiver, as células se movem, tudo está crescendo o tempo todo. Quando você põe a mão, esfrega uma na outra, esquenta, você faz assim, ó, você sente o calor passando de uma mão para outra. Então, o, o processo, por exemplo, da cura é meio por aí. Agora, qual que é o segredo? Por que eu ponho a mão na pessoa, então, eu quero transmitir a cura para ela, ela não é curada? Porque você não sabe emanar isso. Você não sabe concentrar, trazer aquilo à essência e soltar aquilo. Você não sabe como transmitir isso. Tem pessoas que às vezes está mal, chega e abraça uma outra, nossa, a pessoa fica, do nada ela melhora muito, porque ela transmitiu só num abraço ali. Às vezes ela nem sabe como que ela fez. Muitos milagres, os milagres, a maioria são assim, a pessoa não sabe como ela fez, mas a intenção que ela colocou naquela ação fez com que a pessoa fosse curada. A intenção, a intenção é o segredo da chave. Quanto maior, quanto mais verdadeira for a intenção em uma ação, maior o resultado de sucesso. A intenção é o segredo para você transmitir ou conquistar alguma coisa. Quanto maior a intenção, maior o resultado do sucesso. Perfeito. Então, Essa linha de raciocínio foi perfeita. Mas a gente precisa compreender, dentro de tudo isso, que aquilo que é divino está acompanhando, entendeu? Porque nós, de uma certa forma, tentar facilitar essa compreensão, Robert, eu gosto da sua linha de raciocínio, mas é entender que dentro de todas as nossas ações, aquilo que é divino está acompanhando, entendeu? nós Já somos tem uma divinos. linha você, nós precisamos repassar. Então, Nós, é a todos nós nossa somos função divinos. repassar. Mas eu estou repassando o quê? Aquilo que é divino que eu tenho, que Deus me deu. Né? Que alguns falam dons, são os dons. Nós temos o dom de realizar coisas, de transformar coisas, de gerir. Então, a gente pode fazer muita coisa. Nós somos quase limitados se a gente conectar com essa energia. O negócio é chegar lá. É verdade. Todos nós somos divinos. A gente é divino. Agora, a pergunta é: você está no seu estado próximo do divino? Porque não pode também, não pode colocar divino como uma coisa perfeita. O perfeito não existe. Não existe perfeição. Sim, se estamos É, construindo, a gente está indo à perfeição. Mas é, quando eu falo do divino, que muitas vezes falta a compreensão dessa sua linha de raciocínio, tô querendo facilitar a compreensão. Mas tudo aquilo que nós pegamos, Robert, e vibramos em nós, a gente consegue passar com essa mesma vibração. Se eu alcançar esse nível de vibração, eu transmito no nível que eu estou. É a mesma forma. Você alcança um nível na negatividade e você passa ela muito fácil. Porque a negatividade, nós assimilamos ela muito bem. Porque quando a gente fala dessa vibração, que é algo, vamos dizer, divino, ela está fora do meu ego. Porque aquilo que é divino não é para o meu status, não é para o meu bem próprio, não é para eu fazer negócio com isso. Então, ela é muito difícil, porque ela passa pelo meu ego, passa pelas minhas ações, pelas minhas boas ações. E aquilo
que não passa pelo meu ego, ela flui muito. Aquilo que é fruto do meu ego, ela está ativa o tempo todo. Por isso que essa vibração ruim, às vezes você chega no ambiente e fala assim, nossa, o ambiente está carregado. Não, é porque aquela vibração ali ela é ruim. Não existe amor ao próximo. Todo mundo está buscando só para si. Então, aquilo que você busca só para si, você está emanando só o egoísmo. Então, a vibração fica ruim. Aí, quando você chega num ambiente que o outro quer transbordar na vida do outro, o ambiente é calmaria, tranquilo. Não passa pelo ego, não passa pelo meu desejo, não passa pelo aquilo que eu quero tirar proveito de tudo. Eu quero doar. E o sentido da vida é doação. Nós recebemos e nós damos. Mas muitos querem só receber. Então, fica esse processo bem, bem louco, né, Robert? É bem louco, e eu, assim, eu falo que eu tenho que vir primeiro, mas, sinceramente, às vezes, eu acredito que o outro tem que vir até primeiro do que eu. Eu, sinceramente, posso estar errado nessa colocação, mas eu acho que quando, por exemplo, se você tem um prato de comida, a pessoa está com fome, se você deixar, você pode dividir os dois comer, mas dependendo da situação, se você deixar de comer para passar para o outro, eu acredito que você é muito mais recompensado, muito mais. De alguma forma, aquilo vai voltar para você, mas eu não Mas sei, mas você tem que estar nessa vibração, né? De liberar o seu ego, né? Aí você tem que auto se anular. A isso é autoanulação, ela é muito difícil, ela é muito, muito muito difícil, complicada. muito complicado. Porque É aí que nós precisamos chegar. para auto se anular, a primeira coisa, você tem que desapegar disso aqui. Entender que é uma das coisas, a crise existencial, olha só para você ver, ela não é ruim. A crise existencial, ela é boa. Ela é Porque até mesmo porque maravilhosa. tudo tem dois lados. Agora, qual que é o lado bom da crise existencial? É na hora que você entende que isso aqui é passageiro, é sem graça. O que adianta conquistar carro, conquistar casa, vai ficar tudo aqui, rapaz? E viver 90 anos? Se fosse para viver 1000 anos e construir uma coisa, e vai construindo e ver filhos e neto e bisneto e tá perto. Mas 90 anos, 90 aninhos, que a gente acha que não passa, mas passa sim. Porque para Mas, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se a crise existencial vier, e dentro da crise existencial, você compreender isso tudo que eu falei agora e desapegar de tudo, e quando você entender que você desapegou, você fala assim, bom, já que é tudo passageiro, é muito rápido e tudo aqui vai ficar, e esse aqui perdi a graça nesse mundo, nessas coisas, me desapeguei, eu vou ajudar aquele que está precisando e está sofrendo a conquistar o que isso aqui para ele ainda tem valor, e no meio da caminhada eu tento mostrar para ele que ele pode encontrar um sim, propósito e que essa crise existencial aí, ela é de bom tamanho. um bom tamanho. Não, na verdade, é a minha estrada, né, Robert? É a minha estrada para eu chegar onde eu preciso. Preciso dela, é a minha estrada. Se eu chegar nessa crise existencial e me transformar, ganhei meu paraíso, eu vou Acabou. saber viver esse mundo. Vou saber viver. Porque quando você chega na crise existencial, o próximo passo é desapegar do mundo. Aí, Pois é, aí você sabe viver esse mundo. Você sabe fazer essa transição aqui, viver essa transição, viver nesse mundo. E viver nesse mundo é muito bom quando você consegue perceber o processo de doação, de se dar, de se entregar, de receber. Isso é maravilhoso. só quem tem crise existencial e desapegou consegue fazer isso. Só. Porque Só quem senão você não consegue. se Porque perguntou por que é punk, seu Robert. É pancadão, né? cada um. Então, se pergunte, questione, sim, por que você existe, e se vale a pena mesmo levar tudo isso. Igual eu vi o cara, bicho, às vezes a gente fica querendo uma casa, uma mansão, e eu vi um cara esses dias aqui, camarada, fui ontem, o cara mostrando a casa dele nos Estados Unidos, que ele saiu daqui do Brasil, comprou a casa lá, vai estar com os filhos, uma mansão, uma casa enorme. Eu falei, gente, para que tudo isso, cara?
Para que uma casa desse tamanho? Se tem quarto lá que o cara nem sabia como é que era o quarto. A casa tem 5 quartos no segundo andar. Aí o cara estava visitando a mansão, ele entrou num quarto e falou, e esse quarto aqui? Ah, nem sabia que esse quarto aqui tinha essas coisinhas, que eu mal entro aqui. É questão do ego. Eu nem É o sabia que ego. tinha questão do ego. Exato. Então, assim, para quê, cara? Não precisa. Para quê? Vai ajudar a pessoa. Vi vídeo igual passando esses dias na África lá, as crianças têm que sair do lugar porque a terra está improdutiva, o negócio está tendo seca, que tanta gente com criança precisando de comida, passando fome. Pô, bicho, compra uma casa de 3 quartos e dá para você e seus filhos, pega o restante e vai ajudar essas pessoas que estão lá precisando de comida, cara. Para que comprar uma casa desse tamanho? Aí tem gente que fica preocupada. Aí para que você está preocupando com o dinheiro dos outros? Por que você Mas está a gente preocupado? pode levar também, né, Robert, o outro aprender a empreender e ter dinheiro também, né? Não é só levar, senão você vai deixar a pessoa nessa vibração que ela está. A gente tem que tirar a pessoa dessa vibração. Nós temos que ajudar, mas você tem que chamar a pessoa para ter também, conquistar, entrar nessa energia também de financeira. Isso é uma energia, dinheiro é energia. Precisamos conectar É, com essa energia também, entendeu? Então, o cara conseguiu alcançar essa energia, ele está nessa vibração, tudo bem. Ajuda o outro a conectar nessa energia também. Eu sou contra a exploração, mas se a pessoa está lá, ensina a pessoa a conquistar também, a empreender, a ter recursos, a investir, fazer alguma coisa. Você não vai deixar o seu irmão passando fome. E, às vezes, esse fato de você só doar, você mantém a pessoa de uma certa forma naquela situação, traz a pessoa para o seu degrau, traz ela para o seu monte, entendeu? Esse é o processo, tem que vibrar também, tanto na espiritualidade, financeiro, tudo você tem que levar a pessoa, né, trazer ela para a sua vibração. Você não pode deixar ele ali. Ele tem que alcançar essas riquezas também, porque a riqueza é para todos. A pobreza é uma vibração, entendeu? Mental. eu concordo. Todos, Conectada. todos estamos aqui para vibrar Para chegar o nisso. melhor Mas nem possível. todo mundo tem condições, né? A gente tem que entender que para você chegar a algum monte, até alguns montes, que você tem que ter estrutura emocional para chegar lá. Porque senão você chega ali e você se apega demais e se perde. Você tem que saber aonde você pode alcançar. E sozinho não tem como, não. Tem que conversar com alguém, de preferência alguém de mente aberta e com conhecimento maior do que o seu. Senão, esquece. Difícil. A verdade é, não tem caminho fácil. Não, não Todo tem. caminho é difícil. Todo caminho é difícil, não tem caminho fácil. Todo o caminho é paulino. E a gente tem que descobrir onde está Deus. Por isso que eu escrevi meu livro. E quero convidar o pessoal para estar comigo lá no dia 12 de setembro, Robert, no Teatro da Cidade, onde nós vamos fazer um debate do livro, lançamento do livro. Então, o pessoal que está assistindo a live, quero convidá-los todos para estar conosco. Lá na minha bio tem também, se você quiser comprar o livro, lá na bio tem. E está rolando um sorteio lá no. Tem um post que nós colocamos lá aí no Instagram, Robert. Uma pessoa marca 2 pessoas lá e fala e tem um prêmio. O pessoal que está cuidando dessa parte do marketing tem um prêmio lá. São um par de ingressos. Então, quem está assistindo, comenta lá no post, marca 2 pessoas, você está concorrendo um par de ingressos para o dia 12. Nossa live vai terminar daqui 5 minutos. Tem alguma pergunta aí, Robert? Se tiver, leia para mim que eu não consigo chegar. Está longe. Não, Tem não? não, não tem não. Tem não. Tem não? Se alguém Não. quiser fazer alguma pergunta aí para o Robert, fica à vontade, que ele vai te responder. Mas aí, acho que o Dá uns segredo é 30 esse mesmo, né? segundos para a pessoa escrever. O negócio é esse aí. É bom, a crise existencial ela é boa. Tudo na vida tem dois lados. Acho que tudo é bom. Depende da visão, de que ângulo você enxerga, de que ângulo você vê. Acho que Sem
Tudo Crise tem um jeito. existencial, você estaria na Argentina, Robert? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Pois é. Porque faz parte, né? Você fala assim, vou tentar mudar de ambiente, de território, de lugar, vamos tentar mudar para ver se eu vejo sentido na vida ou sentido, né, em existir. Às vezes você acha que o fato de existir está no local também. Então até isso influencia. Você fala, vou mudar de ambiente para ver se eu enxergo de outra maneira, vejo as coisas de outra maneira. E realmente funciona. Por exemplo, eu falava muito mal do Brasil e achava o brasileiro muito preguiçoso. Mudou tudo. Quem falar mal do Brasil hoje, eu bato. Quem falar mal do brasileiro, falar que o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é inteligente pra caramba, muito, muito inteligente, está muito mais avançado, que é muito, em muita coisa, em muito mais lugar, é muito mais, trabalha demais, trabalha muito mais, mas tem inúmeras coisas. O Brasil ele é maravilhoso. Se não fosse essa corrupção maldita aí, mas o brasileiro, a cultura, o pessoal é maravilhoso, inteligentíssimo e É um atencioso, tudo você pensar. potencial, né? O Muito, brasileiro é um potencial. potencial incrível. Incrível. É, com certeza. Ô, Robert, muito obrigado. Até a próxima. Vamos ver se na semana Beleza. que vem a gente bate mais um papo. Muita Vamos sim, coisa para a gente discutir. Tá bom? tá certo. A Beleza. outra repercutiu muito bem, tive um retorno muito bom. O pessoal gostou. Vamos ver quais serão os comentários. Teve uma visualização muito boa. Esse horário, muita gente tem alguns compromissos, né? Mas o pessoal assiste depois, durante a semana, eu recebo feedback de todo mundo. Aí eu te falo, bastante. Muitas Ótimo. perguntas. Vou falar a pergunta para o Robert, ele que está falando. Isso. Coloca umas perguntas polêmicas que eu adoro, porque Faça me leva a pensar. pergunta para o Robert e ele vai responder. Tá bom? Pergunta Se porque eu gosto. tiver muitas perguntas, a gente pode fazer uma só com as perguntas, trazer as respostas, tá bom? Beleza. Então tá, um abraço para você, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Falou. Valeu.